Oferecimento Portal Bairro Alto Online, Programa Quem Tá Aí, Boatinha TV. Você encontra todos no www.horadoesporte.com. Parceiros Hora do Esporte. Alô, meu amigo, meu prezado seguidor desse nosso Hora do Esporte Curitiba. Eu estou aqui para falar sobre a Série B. Série B e mais alguns outros assuntinhos aí que, infelizmente, a gente tem que conversar, tem que tratar. Tem jeito de fugir. Muito bem. Série B que começou exatamente como foi previsto. Complicada para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, a rodada que fecha na segunda-feira, no domingo à noite apresenta um inesperado líder Brusque, tá? E um talvez esperado Lanterna Cruzeiro. Depois eu explico melhor isso aí. Tá? Eu vou primeiramente aqui já passar para as partidas disputadas nessa semana. Nós ainda vamos ter Avaí e Vila Nova, tá? E amanhã, hoje ainda no domingo, né? Eu tô gravando isso aqui no domingo. Avaí e Vila Nova ainda hoje. Mais uma partida que está sendo disputada no domingo é essa CRB e Cruzeiro. O CRB vai vencendo o Cruzeiro lá em pleno Mineirão por 3-1, tá? E as demais partidas apresentaram os seguintes resultados, tá? Opa, me perdi aqui, tá? O Operário, também de forma inesperada, veja como é que é essa Série B, o Operário que foi lá em Vasco e bateu no Vasco, veio para casa e tomou 5-2 do Guarani, depois começou esse jogo. 5-2 do Guarani, resultado que ninguém esperava. O Guarani tinha feito uma partida muito ruim na estreia e depois faz um partidaço lá, porque quem marca 5 gols nunca jogou mal. Isso é uma coisa básica, tá? Não existe essa história de quem, né? Tá. Goiás ganhou do Confiança por 2-0. O Londrina, preocupante Londrina, perdeu em casa pro Brusque, tá? Também outra partida que vai receber um comentário nosso. CSA e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0. O Remo venceu o Brasil de Pelotas. Um bom início de campanha para o Remo, se bem que o Brasil de Pelotas, pelo que eu vi no jogo contra o Londrina, é um candidato a visitar a Série C o ano que vem. O Botafogo venceu o Curitiba por 2-0, uma partida de lances polêmicos e complicados, que depois a gente também conversa. Ponte Preta e Vasco ficaram no empate, aí o Vasco está sentindo ainda o peso que é disputar essa Série B, a complicação que é disputar essa Série B. O Cruzeiro,
que eu falei 3-1, mas agora já está 3-2 lá com o CRB. O Cruzeiro ainda pode empatar, mas a coisa está complicada, está quase no final do jogo, tá? E amanhã, ainda hoje domingo, jogam Vila Nova e Avaí, e amanhã a rodada fecha com Vitória e Náutico, tá? A classificação por enquanto aponta o Brusque em primeiro com 6 pontos, Guarani em segundo, Guarani, Botafogo, Goiás, CRB, Remo com 4 pontos, Náutico, Confiança, Coritiba, Operário com 3 pontos, Sampaio Corrêa com 2, Vitória, Vila Nova, Ponte Preta, Brasil de Pelotas, Londrina, CSA e Vasco da Gama, um monte dessa gente, tem 1 ponto ganho. Avaí, que ainda não entrou em campo na segunda rodada, e Cruzeiro, que está perdendo seu jogo, 0 pontos. Muito bem, vamos então comentar alguma coisa a respeito, começando pelo jogo do Operário. Ninguém estava esperando que o Operário, depois daquela bela partida lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, fosse perder em casa para o Guarani, que não estava desenvolvendo um belo futebol. Mas o futebol, ninguém ganha na véspera, não. Ninguém ganha, ninguém perde, mas também ninguém ganha na véspera. E o Guarani fez uma belíssima partida. O goleiro do Operário jogou muita bola também, quer dizer, podia ter sido mais, inclusive. E o Operário tomou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Bem complicada essa situação, porque perder em casa num campeonato tão equilibrado do jeito que está, aí é problema. Perder em casa é um tamanho de um problema, é terrível para qualquer equipe. O nosso querido Operário apanhou em casa. Preocupante o Londrina, que também apanhou em casa. Perdeu para o Brusque de 1-0. E olha, sabe o que é o preocupante? Eu assisti esse jogo e o Londrina não agride o adversário. O Londrina é um time que joga retrancado, ele joga para trás. Mesmo quando ele está em desvantagem no marcador, ele não vai, ele não tenta. É a cara do técnico, né? Que cria essa história de time reativo e o time não está reagindo. Tá? O Roberto Fonseca vai ter trabalho para arrumar o Londrina, que tem bons jogadores ali. Tem o Salatiel, que é um bom jogador, tem o Safira, que é um bom jogador, tem um bom goleiro. O goleiro do Operário do Londrina é um cara que está aí e mostra serviço, está aí no mercado há um bom tempo, mostra serviço, saiu do Londrina, voltou agora. É um time que tem que se tomar cuidado, mais cuidado ainda. E finalmente o jogo do Curitiba contra o Botafogo. E esse jogo também, veja, o Curitiba ganhou dos reservas do Avaí. Não significa grande coisa, nem ganhar, nem empatar, nem perder. Reservas do Avaí, o Avaí é um time que tem estrutura. E quando um time tem estrutura, ele já vem, mesmo que ele esteja com a equipe reserva, ele vem com aquela estrutura, ele incomoda, não é de matar com o dedo, não. E o Avaí, quando veio aqui, mostrou esse tipo de trabalho. Inclusive mostrou para o Atlético durante a semana que também não é um time fácil de ser batido. Curitiba ganhou, tá? E aí vai disputar com o Botafogo, que tem um time fraco. O time do Botafogo não é nenhuma maravilha, ao contrário, é um time até tecnicamente inferior ao time do Curitiba. O Curitiba vinha fazendo até uma boa partida, apesar de que a crônica falta de criatividade no meio-campo do Curitiba impede que o time tenha um voo maior. É impressionante como entra a diretoria, sai diretoria, volta diretoria, sai Wilson, volta Wilson e não se contrata gente de criatividade no meio do campo do Curitiba. Traz um monte de atacante, traz um caminhão de volante, traz defensivo, mas não traz meio atacante. Meio atacante traz, né? Não traz meio armador. Não adianta. Pode inventar o nome que for, mas o meio armador, o esquerdinho ali da meiuca, ainda faz
falta e muita no futebol, e o Curitiba não tem esse cara. Quem está fazendo esse papel é o Rafinha, e o Rafinha é atacante, não é o problema, não é a dele, o Rafinha é meio atacante. Ele faz porque ele é bom jogador, ele faz porque ele sabe jogar futebol. Tecnicamente ele é superior a todos os outros, e ele é um dos expoentes técnicos da Série B toda. Então, o Rafinha faz esse tipo de trabalho. Mas não é suficiente para o Curitiba. O Curitiba entrou em campo com 3 volantes, conseguia dominar a bola, conseguia dominar o jogo, mas não agredia o Botafogo. Aí aconteceu o primeiro problema no jogo, que foi uma falha absurda do juiz. O juiz marcou uma falta, apitou, ele marcou, barreira foi montada, ele apitou, o Igor bateu e marcou o gol. No momento que o Igor bateu na bola, o árbitro no vídeo dá para ver certinho, ele aponta a barreira, porque a barreira realmente se moveu para frente. Mas caramba, saiu o gol. Então, se ele anulou, ele beneficiou o infrator. Incompetência? Não sei, tá? Não sei, mas foi uma atitude bizarra do senhor Dawson, que era o árbitro da partida. O Curitiba ficou desestruturado depois desse gol. Já não era um time com muita estrutura, ficou desestruturado depois desse gol. Perdeu muito a partir desse pênalti, o Curitiba perdeu o domínio, perdeu a forma de jogar. E aí aí acontece o segundo gol do Botafogo. O segundo gol do Botafogo também foi um erro crasso de arbitragem, mas um erro crasso mesmo. Aliás, perdão, o primeiro gol do Botafogo foi um erro horroroso. A bola veio alçada do lado esquerdo, tá? Toca nas pernas do Val e sobe e encontra o braço do Igor. Né? Bem, isso, na regra, não é pênalti. Não é pênalti, porque para ser pênalti, o defensor tem que estar defendendo com os braços a bola, ou defendendo, ou que a bola toque simplesmente, que venha do adversário. A bola do companheiro não é pênalti. E ele, incontinente, marcou o pênalti. Apesar da reclamação dos jogadores do Curitiba, não teve jeito, marcou o pênalti, acabou-se, e fim de papo, o menino bateu, o Wilson rebateu para dentro, né? O Wilson rebateu para dentro. Tá? É uma grande defesa, pênalti sempre é uma grande defesa, mas não para bater para dentro. Aí passou a ser só uma defesa, né? E acabou marcando, tá. Aí o Curitiba desmanchou mesmo, tá? E o segundo gol já foi uma falha da defesa, falha de marcação do lado esquerdo, o Natanael não estava na posição correta, e aí, pimba, gol dos caras, e 2-0 para o Botafogo, e vamos embora porque nada está perdido, não se faz terra arrasada numa vitória dessa, assim como não se faz alegria na vitória do Avaí. As coisas têm que ser ponderadas. Não adianta a cornetalha ficar berrando que o time é isso, que o time é aquilo, que o Morigno é aquilo. O Morigno também colaborou demais com a derrota do Curitiba, fazendo substituições que eu não quero nem comentar, de tão bizarras que foram. Tá? Acredito que um jogador como o Dalberto, não sei o que está fazendo no Curitiba. Esse rapaz realmente não tem condições de vestir a camisa do Curitiba. Eu não sei de onde que acharam ele, não sei de onde que trouxeram, não sei que análise que foi feita a respeito do desempenho. Falar bem a verdade, eu não sei absolutamente nada da carreira desse rapaz. Eu pesquiso e não vejo nenhum desempenho que seja suficientemente bom para ser contratado por um time profissional. Não vejo mesmo. Tá meio carequinha, parece que é meio... Vamos ver o Totó, né? Agora o William Totó, que também veio aí. Eu não sei se veio ele, se veio o tio dele, mas tá aí, né? E vamos ver o que vai dar. Mas, Morigno, dessa vez, meu amigo, você colaborou demais, tá? Série B é isso aí, certo?
duas palavrinhas de alguns assuntos que estão correndo. Copa América. Os jogadores e o Tite, na minha visão, de uma forma correta, não querem disputar a Copa América. Não é só esses dois. Várias seleções, jogadores da Europa, das outras seleções, também não querem disputar a Copa América no Brasil, que sofre esse problema todo de saúde pública, embalados por aquela loucura que vem de Brasília, aquele negacionismo atrasado que vem de Brasília. Então, não tem jeito. Esse mesmo negacionista, esse negacionismo de Brasília, que agora quer tirar o Tite da seleção, mas não é por questão técnica, é por questão política. Porque o Tite foi contra o mito, então o Tite virou comunista. Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês ligados aqui na Hora do Esporte. Eu sou o William Sopa e tô por aqui, dessa vez não para falar de luta, mas para falar de briga, para falar de treta. É óbvio que nós vamos falar da Copa América, né? Esse é um programa que a gente está tratando isso. Quero deixar já o cumprimento para os amigos de bancada e para você que nos acompanha semanalmente aqui na Hora do Esporte. Vamos lá. Não vou me ater a detalhes sanitários dos riscos que a Copa América pode ou não trazer, até porque eu não sou um especialista, eu precisaria estudar minimamente para trazer esse tipo de informação para vocês. Também não vou falar de questões políticas, tá? Ah, mas esse e-mail foi respondido rápido, e foi. E o outro foi respondido, demorou para responder 50 e-mails, e aconteceu de fato, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Jogo político para derrubar técnico, intriga, jogo de interesse de ministro com relação à emissora que está transmitindo. Não vou entrar nesses aspectos. Eu vou pegar o comentário do Luiz Roberto, que foi o que mais ficou famoso na questão da Copa América, e vou falar um pouquinho sobre ele. O Luiz Roberto começa muito bem o vídeo. Ele começa dizendo que a Copa América é um torneio caça-níquel, e é verdade. Ponto. Isso é verdade. Você pode concordar ou não com a fala toda do Luiz Roberto, mas você tem que admitir que isso é verdade. Copa América já teve muito valor, já foi um campeonato que a gente gostou muito de assistir. Momentos memoráveis, que falar daquela final Brasil e Argentina, com o Didi, com o Adriano Imperador empatando o jogo com aquele gol magistral dentro da área e depois a gente indo para os pênaltis, né? Mas a gente ganhou aquele jogo naquele gol e não vamos entrar nesse mérito. Um dia eu até falo sobre esse jogo, me lembro muito bem de como tudo aconteceu, mas não é o fato agora. O fato agora é que a Copa América se tornou de fato um torneio caça-níquel, um torneio esvaziado de publicidade um pouco, né? E ainda tem bastante publicidade porque são as seleções, mas é um torneio esvaziado de interesse do público e é um torneio esvaziado de interesse desportivo. Antes a Copa América valia aquela vaguinha para a Copa das Confederações e tinha algo a mais. Agora a Copa América parece que acontece todo ano. A gente já começa o ano na expectativa. Será que vai ter Copa América esse ano? Será que não vai ter? Ah, é Copa América Centenário. Ah, é Copa América Festival de São João. Enfim, agora é essa Copa América desse ano aí, que não vale absolutamente nada. O que acontece no cômputo geral? Ela vale um prejuízo, na verdade, para as equipes. Equipes que vão ceder estádio, vão ficar sem estádio para jogar ao longo de um mês, porque a dona CBF não interrompe o calendário para cumprir esses calendários, ela quer que tudo aconteça e é dinheiro entrando para eles. Os times que cedem jogadores para a seleção, e isso também é um fato muito importante. Então, o que eu acho desportivamente falando da Copa América? Primeiro, não precisava acontecer, não tem valor desportivo nenhum. Segundo, incha o calendário. Ah, mas não vai parar o futebol. O brasileiro vai continuar rodando normal. E esse é um outro problema. Mas o que acontece? Vai continuar rodando normal, mas vai tirar o jogador do time A, o craque do time B, e vai prejudicar essas equipes. Muitas vezes o jogador nem entra em campo. Ele vai, vier reserva e todos os jogos é mero instrumento de treino para a seleção brasileira. Isso gera prejuízo para os clubes. Isso gera prejuízo para os clubes. Então, nesses aspectos, a gente tem que levar em consideração que essa Copa América é totalmente inútil e dispensável. Dá para fazer?
ao que parece dá para fazer. E aí eu não vejo problema, e continuo dizendo, me limitar a fatores desportivos e coisas que a gente já tem aqui acontecendo. A gente tem o Campeonato Brasileiro acontecendo com um protocolo muito frouxo, a gente tem os campeonatos estaduais que aconteceram, inclusive com gente indo a estádio aí, que eu acho um absurdo, eu acho um crime colocar gente no estádio para assistir nesse momento. O futebol já está rodando, o futebol já mostrou que tem protocolos que podem ser seguidos e que concentra ali, com poucos casos de coronavírus dentro dos clubes, ao que todo mundo imaginou que primeiro ia varrer os clubes de futebol, não aconteceu, foi bem controlado. E segundo, sem transmissão para fora, porque justamente não tendo torcida. E olha que o nosso protocolo brasileiro é bem meia boca. Quem que não lembra do caso aqui no Campeonato Paranaense de jogador fraudando o RT-PCR para entrar em campo? Quem garante que isso não está acontecendo também? O protocolo da Conmebol para esse torneio é melhor do que o nosso do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro está rodando. Vai vacinar a galera, vai ter testagem em massa. Vou trazer o universo das lutas para esse comentário. O que o UFC faz? O lutador vai pro hotel, ele entra nos Estados Unidos, vai pro hotel. Ele só fica no hotel, ele não sai para tomar uma água na calçada, é dentro do hotel. Ele treina no hotel, ele faz o preparo no hotel, ele dorme, ele come, tudo ele faz dentro do hotel. Depois, o atleta vai para a arena, disputa a luta, volta para o hotel, descansa e vai embora para casa. Se fizer isso na Copa América, o jogador vem da concentração para o estádio, estádio para concentração, e concentrar em, quem sabe, só duas capitais, duas sedes, dá para acontecer. Mas tem que ser rigoroso e tem que garantir que isso vai acontecer. Como? Contrata-se equipes de segurança particular e fecha, lacra, não deixa sair. Também não concordo de deslocar a equipe de policiamento, guarda civil, polícia militar para fazer segurança e escolta de atleta e de delegação. Aí também a gente já entra num outro problema. Mas se fizer tudo no âmbito privado, assegurar que os atletas vão sair da concentração para o estádio, do estádio para a concentração, se realmente for só 65 pessoas máximo, mas o ideal é até menos, por delegação, dá para acontecer. O futebol brasileiro acontece uma balbúrdia só, e acontece. Então, nesse aspecto, dá para acontecer. Eu queria que acontecesse? Não. Eu acho que tem condições do Brasil receber, neste momento de crise sanitária e etc, etc. Minha opinião pessoal, não vou entrar nesse mérito, mas essa é a minha opinião pessoal. Mas, pelo visto, vai acontecer, tá? Isso não tem como fugir, pelo visto isso daí já é um caso encerrado, vai acontecer. Então, que os protocolos sejam muito rigorosos, se inspirem em protocolos de outros grandes eventos que acontecem, e se acontecer mesmo, que é 99% de certeza, ao longo dessa semana nós saberemos, tem que parar o Campeonato Brasileiro, tem que parar a Copa do Brasil. Interrompe o calendário local. Os times não podem ser punidos. Já correm o risco de ser punidos mesmo parando o calendário. Se o craque do time, se a peça-chave do time que está lá na seleção se machuca, CBF não vai bancar o tratamento, CBF não vai repor o jogador, Conmebol não vai repor o jogador, ninguém vai repor. O clube vai arcar com a consequência, com o tratamento, com ficar sem o jogador, dependendo do grau de lesão, 2, 3 meses. Então, meu amigo, para o Campeonato Brasileiro e reduz o passivo das equipes. Reduz o problema das equipes. As equipes de futebol do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, não podem ser prejudicadas por um campeonato que não vale rigorosamente nada. Interrompendo o Campeonato Brasileiro, seguindo um protocolo absolutamente rigoroso, mas rigoroso ao extremo, né, como está na moda militar servindo de exemplo, então com um rigor militar de disciplina sanitária. Todos respeitando as medidas, concentração pro jogo concentração, sem baladinha, sem barzinho, sem nada. Rigoroso, fechado, estrito, 2 cidades recebendo, dá para fazer e dá para controlar. Vai ser feito desse jeito? Aí eu duvido muito.
mas dá para fazer. Mas tem que parar o Campeonato Brasileiro, tem que parar a Copa do Brasil, os times precisam brigar por isso, e não só agora, porque a CBF não respeita as datas FIFA nunca. Então a CBF aceite o prejuízo, que pode ser que essa temporada de futebol, quem sabe, termine só no ano que vem, entenda que é necessário ter esse rigor nos cuidados sanitários e essa compreensão com as equipes que não podem ser punidas cedendo o campo, diminui a circulação de atletas para lá e para cá, diminui o prejuízo das equipes que estão cedendo estádios, estão cedendo jogadores, e aí vamos assistir essa palhaçadinha, esse ciclo, esse torneio caça-níquel, porque é isso que a Copa América se tornou. Vamos pra cima, vamos assistir esse torneio mequetrefe que vai ser a Copa América, torcendo para pelo menos os lances serem bonitos e os highlights valerem a pena, pra gente ter alguns lances memoráveis. Com a nossa seleção, pelo visto, vai ser difícil, quem assistiu o último jogo sabe do que eu tô falando. Terça-feira agora tem jogo também, amanhã, né? Temos jogo da eliminatória. Depois do jogo vamos saber se vamos ter uma seleção brasileira jogando. Enfim, é um ciclo, né? Vamos ver. É um ciclo onde os palhaços somos nós e nós vamos acompanhar, ver o que acontece. Esses são os meus 2 centavos, como diria o poeta, sobre esse tema aí. Galera, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá uma força aí pra Hora do Esporte, que a gente faz isso aqui com muito carinho. Valeu, até mais. Salve, salve meus amigos do programa Hora do Esporte, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio Biratã, falando um pouco do futebol do Nordeste, de alguns outros esportes que foram destaques nesse final de semana. Antes, porém, quero deixar aqui o meu abraço ao Rogério e ao Osmar, ao Sopa e a todos que fazem o programa, o Rogério e o Osmar especialmente, por estarem passando esses momentos difíceis. O Osmar sofreu um acidente no último sábado, o Osmar, franca recuperação, bola para frente. Rogério, que está com o irmão adoentado. Rogério, força aí, tudo vai passar, meu camarada. Gente, e vamos falar do futebol, principalmente dos times do Nordeste, Norte e Nordeste. Na Série A tivemos o Fortaleza sapecando 5 no Internacional. Fortaleza 5, Inter 1. Né? Jogador do Inter expulso, assim, para passar a borracha nessa apresentação do Inter, e muito pelo contrário, a consolidação do futebol do Ceará nesse resultado extremamente positivo do Fortaleza. Fortaleza que está em primeiro lugar, na segunda rodada apenas da Série A, mas o Fortaleza já com 100% de aproveitamento. Vamos torcer para que o Fortaleza mantenha esse ritmo e essa qualidade. Tivemos o empate do Bragantino com o Bahia, 3-3. Tivemos o Santos ganhando do Ceará, 3-1. O Ceará que vinha fazendo bonito na Copa do Brasil, porém um tropeço frente ao Santos. O Santos jogou em casa e isso também dá uma certa previsibilidade no placar
mandante, né? Então nós temos então Série A com essas três partidas dos times do Nordeste. Temos o Fortaleza em primeiro, o Atlético Paranaense em segundo lugar, o Atlético Goianiense em terceiro e o Bahia na quarta colocação. Seriam os 4 times que subiriam, né? Faltando 36 rodadas ainda para o final da competição. Na Série B tivemos uma rodada bem interessante, 5 jogos. Tivemos o Goiás ganhando do Confiança de Sergipe 2-0, o CSA e o Sampaio Correia empatando 0-0, tivemos o Remo ganhando do Brasil de Pelotas 1-0 e o Cruzeiro perdendo para o CRB 4, Cruzeiro 3. Um belo jogo, um jogo de alternância no placar, muito bem jogado pelo CRB, e o Cruzeiro vem demonstrando que vai ficar há muito tempo ainda na Série B, né? E por fim teremos um jogo nessa segunda-feira, Vitória e Náutico, um clássico nordestino. Na Série B nós temos o Brusque em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento, o Guarani em segundo, o nosso Botafogo, a Estrela Solitária, em terceiro lugar, e o Goiás na quarta colocação, gente. E tivemos no meio de semana uma rodada cheia da Copa do Brasil, com os times do Nordeste fazendo bonito. O Bahia ganhando do Vila Nova por 1-0. Tivemos a vitória do Altos do Piauí, sapecando 3 no São Paulo, 3-2 para o Altos. No finalzinho da partida, o Altos virando o jogo. Maravilhoso, maravilhoso. Mostrando e demonstrando que é um time que veio para fazer diferente no futebol do Nordeste, no futebol brasileiro. Tivemos a vitória da Chapecoense 3-1 no ABC, o empate no clássico cearense, Fortaleza 1, Ceará também 1. Tivemos o Remo perdendo para o Atlético de Minas Gerais 2-0 para o Atlético. Tivemos o Cruzeiro ganhando do Juazeirense 1-0, Cruzeiro na Copa do Brasil. Vamos ver se ele consegue no jogo de volta manter essa vantagem e passar para a próxima fase. Tivemos o Vitória perdendo para o Inter, né? O Inter, que levou 5, ganhou do Vitória no meio de semana por 1-0. E o Palmeiras ganhou do CRB por 1-0 também. Temos a rodada de volta da Copa do Brasil agora no meio de semana, nos dias 8, 9, 10. E o último jogo dessa rodada, ida e volta, no dia 16. Assim, de acordo com os placares que se apresentarem nessas partidas, a gente terá então os times que seguem na próxima fase, afunilando a competição. Pessoal, temos aí a polêmica da Copa América, temos a polêmica das Olimpíadas, que também merece um destaque, e a gente provavelmente vai preparar alguma coisa a respeito das Olimpíadas, porque muito temeroso acontecer esses Jogos Olímpicos agora no meio do ano no Japão, com a pandemia assolando os 4 cantos do mundo, com as diversas variantes, e também com muita pressão no Japão para que ela não aconteça, né? Da mesma forma que a gente tem essa pressão aqui no Brasil para que a Copa América não seja utilizada como palanque para o genocida, lá no Japão também. Então aqui o movimento do técnico, o movimento dos jogadores merece um destaque. Além do mais, né, esse escândalo agora na CBF com essa notícia de crime de pedofilia do presidente da CBF. É a CBF que nós já conhecemos, a CBF do João Avelange, a CBF do Ricardo Teixeira, a CBF desse Brasil indo de ladeira abaixo, né? É a CBF com essas cores verde e amarelas que a gente hoje tanto abomina e que representa o atraso, representa o fascismo, representa o que há de mais podre na nossa sociedade. Pessoal, quero então encerrar esse programa e dedicar esse programa ao nosso companheiro, amigo, colega de profissão, Cláudio Nelson, que nos deixou nesse final de semana. Claudião, mais uma vítima nefasta dessa doença e, mais do que isso, mais uma vítima desse governo genocida que não cuida da sua população. Um abraço a todos, uma ótima semana, vamos nos cuidar e, acima de tudo, vamos resistir. Até lá!
Minha gente, eu quero começar falando rapidamente de dois acontecimentos desse final de semana. Primeiro, o Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1. Tivemos um grande prêmio maravilhoso, excepcional, com resultados assim imprevisíveis e muito bem recebidos, né? Tivemos, apesar do favoritismo do Verstappen, um pneu furado tirou da liderança, o favoritismo do Hamilton, que tinha possibilidade de, na relargada, faltando 3 voltas para o final da corrida, tomar a liderança do Sérgio Pérez, porém, num erro infantil, ele perde o controle do carro e abandona a prova. E, enfim, tivemos a vitória do mexicano, o Sérgio Pérez, né, ganhando o seu segundo grande prêmio, uma vitória muito bem consolidada depois do acidente fatídico com o Verstappen. Tivemos também um acidente com o Lance Stroll, o mesmo acidente, problemas de pneu no grande prêmio, tanto o Stroll quanto o Verstappen. E tivemos o segundo lugar muito bem-vindo do Sebastian Vettel, depois de 2 ou 3 anos voltando ao pódio, colocando a AlphaTauri no pódio, mostrando a capacidade dessa equipe e principalmente mostrando a capacidade do Vettel, né? Campeão mundial e de uma qualidade, de uma categoria que estava na hora do Vettel voltar a brilhar na Fórmula 1. E o terceiro lugar com o Gasly. Então essa foi a conformação final desse grande prêmio, que foi muito interessante, muitas ultrapassagens, a asa sendo utilizada de maneira muito interessante, então foi muito bom, muito boa corrida. E quero também fazer um destaque aqui para a MotoGP, que também teve um grande prêmio nesse domingo, o Grande Prêmio da Catalunha, na região de Barcelona, com a primeira vitória do português Miguel Oliveira. Em segundo lugar ficou o francês Arco, e em terceiro o neozelandês Miller. A MotoGP, uma categoria extremamente competitiva e muito bonita e muito gostosa de assistir. Tivemos a queda do Valentino Rossi, o Marc Marques também caindo. Enfim, uma corrida muito disputada, com definições apenas nos últimos metros da última volta. É isso. É a CBF que nós já conhecemos, a CBF do João Avelange, a CBF do Ricardo Teixeira, a CBF desse Brasil indo de ladeira abaixo, né? É a CBF com essas cores verde e amarelas que a gente hoje tanto abomina e que representa o atraso, representa o fascismo, representa o que há de mais podre na nossa sociedade. Pessoal, quero então encerrar esse programa e dedicar esse programa ao nosso companheiro, amigo, colega de profissão, Cláudio Nelson, que nos deixou nesse final de semana. Claudião, mais uma vítima nefasta dessa doença e, mais do que isso, mais uma vítima desse governo genocida que não cuida da sua população. Um abraço a todos, uma ótima semana, vamos nos cuidar e, acima de tudo, vamos resistir. Até lá! Fórmula 1, não vou desenvolver muito o assunto, é uma corrida no Azerbaijão também bizarra, tá? Uma largada já complicada, o Verstappen acabou pulando na frente, o Pérez logo atrás, o Pérez exerceu de forma maravilhosa o trabalho de escudeiro do Verstappen. O Hamilton não conseguia passar o Pérez, não conseguia nem se aproximar do Pérez. Verstappen seria o vencedor da corrida e Verstappen pisou na bola não, o carro dele deu um problema de suspensão traseira ou pneu, ainda não estava definido, rodou, bateu, tá? E a corrida foi suspensa, relargada. O Hamilton, que daí tinha tudo para vencer ou fazer um segundo lugar que lhe garantia a liderança no campeonato, cometeu um erro
Mas olha, aqueles erros que não dá para... Passou reto na curva. Tchau e benção para o seu Hamilton. Ele continua em segundo lugar no campeonato. O Verstappen continua em primeiro e nenhum dos dois pontuou no Grande Prêmio do Azerbaijão. Nas provas de autódromos normais, a Mercedes deve melhorar o desempenho. Nessas provas, Mônaco e Azerbaijão, que são provas de rua, a McLaren do Hamilton não andou. Ok? Fica a dica aí, próxima semana nós voltamos aí com toda a alegria e sem tipóia, porque eu só aceito um acidente de trânsito por semana, 2 não. Abraço. Salve, salve galera do programa A Hora do Esporte, tudo bem com vocês? Aqui é o Edilman, do grupo Arte e Cultura de Curitiba no Facebook, em mais um quadro de indicação do nosso genial Rogério Franzini. E o som que eu vou indicar para vocês hoje é a música Story of Lies, da banda She Is Dead. A música Story of Lies fala, grosso modo, que a vida em si é uma mentira. Tudo que a gente tem, as pessoas, a vida como levamos, é uma mentira, né? É dessa forma que eu entendi a música. É uma música muito bacana. Aqui embaixo vai ter um link o clipe da música, no qual eu participo também. O pessoal do X0 é um pessoal muito bacana, assim, tocam muito bem. Agora vamos, quer dizer, já comecei a falar, vamos continuar. A banda X-Dead é uma banda que ela tem um estilo grunge dos anos 90, lembra muito Nirvana, Soundgarden. Eles têm uma pegada violenta, é um trio fenomenal. A banda X-Dead é composta por Ricardo Pedro Volpato, Kim Tonieto e Mal Kalorski. Eles são fenomenais. Aqui embaixo vai ter outro link para outros trabalhos dele, né? E a música Starflies está no CD de estreia deles, CD X-Dead, no qual o título é Starflies. E tem outros sons muito bacanas aqui, certo? A banda X-Dead é uma banda que quer atingir o mercado inglês, eles já estão tocando em rádios internacionais e eles prometem muito. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube, curta nossos vídeos e até a próxima semana no programa A Hora do Esporte. Let's rock! Let's rock!